Vamos lá. Uma questão de sistemas de inventários. Essa questão aqui caiu para a fiscal do ICMS do Rio de Janeiro e a banca foi a Fundação Getúlio Vargas. É uma questão que, do meu ponto de vista, é uma questão de nível alto de dificuldade. Essa questão aqui exige um conhecimento profundo da matéria e conhecimentos de dados que o próprio examinador ele não dá na hora da prova. Vamos lá, vamos entender a questão. A empresa Fortaleza, dedicada ao comércio de equipamentos de ginástica, começou o período com estoque de mercadorias composto por 20 unidades de halteres de 5 quilos, avaliadas no total por R$ 280. 6 unidades halteres de 7 quilos, no total de R$ 120. Sabe-se que a empresa comercial é contribuinte do ICMS, mediante movimentação econômica, contribuinte do imposto de renda com base no lucro real, e não é contribuinte do IPI. Aliás, essa informação não é contribuinte do IPI, ele nem precisava colocar na questão, porque a empresa é comercial e a comercial não é contribuinte do IPI, apenas a indústria. No início do período, Fortaleza S.A. adquiriu 100 novas unidades de halteres de 5 quilos. Os dados da nota fiscal de aquisição eram os seguintes: total das mercadorias 2.000, ICMS 18%, IPI 5%, total da nota fiscal 2.100. No final do período, a Fortaleza S.A. vendeu 80 unidades de halteres 5 quilos por R$ 30 cada unidade. 5 unidades de halteres 7 quilos por R$ 40 cada unidade. Considerando que a Fortaleza avalia seu estoque pelo custo médio ponderado móvel, o valor do custo das mercadorias vendidas nesse período é em valores arredondados. Esse estoque avaliado pelo custo médio ponderado móvel é o sistema de inventário permanente. A cada aquisição e venda de mercadorias, nós sabemos exatamente qual foi o CMV e qual é o estoque final de mercadorias. Diferente do sistema periódico, que nós temos que fazer a contagem física no final do ano dos estoques para poder apurar o CMV. Essa questão nós vamos resolver de duas maneiras. Uma, que é a maneira que foi feita pela banca, e a outra, que foi a maneira feita pelos professores pedindo um recurso para troca de gabarito. E no final a questão foi anulada, apesar de estar certa. Vamos lá, qual o conhecimento que essa questão exigia, dos senhores na hora da prova? Ele fala que a empresa ela é contribuinte do imposto de renda com base no lucro real. Pessoal, essa informação aqui que ela deu não foi por acaso. Quando a empresa é contribuinte do imposto de renda com base no lucro real, o que subentende-se que vocês têm que saber na hora da prova? Empresa comercial. Empresa comercial. Contribuinte. Do IR com base no lucro fiscal, o que nós temos que saber?
nós temos que saber que isso aqui influencia no IPI. Como assim? Quando a empresa é uma empresa comercial e ele é contribuinte do imposto de renda com base no lucro fiscal ou lucro real, o IPI, ele não incide na base de cálculo do ICMS. Mas o IPI, ele incide na base de cálculo do PIS não cumulativo e da COFINS não cumulativa. Nesse caso aqui, quando o IPI não incide na base de cálculo do ICMS, qual vai ser a base de cálculo do ICMS? O valor da operação. Que valor da operação é esse? O valor das compras. Por exemplo, a empresa comprou 1.000 unidades a R$10 cada unidade, 10 mil. 10 mil é o valor da operação. E quando o IPI, ele incide na base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo. Qual vai ser a base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo? É o valor da operação mais o IPI. Como nós podemos observar, a base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo é diferente da base de cálculo do ICMS. E tem um detalhe a mais que vocês tinham que saber para resolver a prova. Que o PIS não cumulativo, a alíquota é de 1,65. O COFINS não cumulativo, a alíquota é de 7,6. Ou seja, a questão ela não deu a alíquota do PIS não cumulativo, que é 1,65, e ela não deu a alíquota da COFINS não cumulativa, que é 7,6. Mas vocês tinham que saber. Por quê? Como que vocês iam deduzir isso? Quando ela é contribuinte do imposto de renda com base no lucro fiscal, ela vai ser contribuinte do PIS e COFINS não cumulativo. E o IPI, ele não incide na base de cálculo do ICMS, mas ele incide na base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo. Essa aqui era a primeira barreira que a gente tinha que quebrar. Vamos voltar à questão. Ele deu aqui o valor total das mercadorias, né? Isso aqui, ó, é o valor da operação. Notem que ele não deu aqui, nessa nota fiscal, o PIS não cumulativo e a COFINS não cumulativa. Vamos montar uma nota fiscal completa. Como que vai ficar isso aqui? Vamos fazer uma nota fiscal de aquisição completa. Nota fiscal de compra. Como é que vai ficar essa nota fiscal de compra? Nós temos lá as mercadorias no valor de 2.000. O IPI, ele fala que a alíquota do IPI
é de 5%. Vamos preencher a nossa nota. 5% de 2.000 é R$ 100. Qual vai ser o total da nota fiscal? Valor da operação 2 com mais IPI 100, 2.100. O que nós temos de imposto por dentro, que está dentro desses 2.000? É o ICMS, que é 18%. 18%, nós vimos que o IPI, ele não incide na base de cálculo do ICMS. Portanto, a base de cálculo é o valor da operação, que é 2.000. 18% de 2.000 é 360. 18% de 2.000. E aqui nós vamos ter o PIS não cumulativo e a COFINS não cumulativa. Qual vai ser a alíquota do PIS não cumulativo? O PIS não cumulativo é 1,65 multiplicado pela base de cálculo. Nesse caso, PIS e COFINS não cumulativo, nós vamos ter a incidência do IPI. A base de cálculo vai ser o valor da operação mais o IPI. Valor da operação, 2.000, mais 100 de IPI, 2.100. 1,65% vezes 2.100, 34,65. Em relação a COFINS, 7,6 de 2.100. 7,6 de 2.100, 159,60. Aqui está a nossa nota fiscal de compra correta. Dessa nota fiscal de compra, o que a empresa vai recuperar? Que não vai integrar o custo dos estoques. Ela recupera o ICMS, o PIS e a COFINS. É o TR, tributos recuperáveis. Como é que nós vamos registrar as nossas compras líquidas? Compras líquidas é o valor das compras mais o CIF, seguros, IPI e frete sobre compras, menos o tarado. TR, tributos recuperáveis, ICMS, PIS e COFINS não cumulativo e deduções de compras. Compras líquidas. Qual é o valor das compras? 2.000. É o valor da operação. Mas, o que nós temos de seguros, IPI e fretes? Nós temos apenas o IPI, no valor de 100. Menos, o que nós temos aqui relacionado com o tarado? Tributos recuperáveis e dedução de compras. Temos o ICMS, 360. Temos o PIS não cumulativo, 34,65. E o COFINS não cumulativo, 159,60. Fazendo esse cálculo, as nossas compras líquidas é 1.545,75. Essas compras aqui, elas estão relacionadas com a aquisição de quê? Elas estão relacionadas com a aquisição de halteres. 100 novas unidades.
100 unidades. Como é que vai ficar? Vamos fazer a nossa tabelinha, né? Nossa fichinha. Colocar aqui. Halteres de 5 quilos. Lembrando que é custo médio ponderado móvel. O que isso significa? Que a cada aquisição, o valor dos estoques, o custo, eles vão alterar. Nós temos as entradas, saídas e estoques. A empresa, quantidade, unidade e total. Quantidade, unidade, total. Quantidade, unidade e total. O que nós temos aqui? A empresa, em relação aos halteres de 5 quilos, ela tinha 20 unidades a R$ 14,00 por unidade, dando um total de R$ 280. Ela fez uma aquisição de 100 unidades. Nós vimos que as compras líquidas deu um total de R$ 1.545,75. 1.545,75 dividido por 100. Isso aqui é aproximadamente 15,46. Como o custo é um custo médio ponderado móvel, sistema permanente, o que nós fazemos? Tinha 20 unidades, entrou mais 100, total de 120. O estoque era de 280, entrou mais 1.545,75, vamos somar. Dá 1.825,75. 1.825,75 dividido por 120, o custo agora passou para 15,21. Foi o que nós falamos, né? A cada aquisição, o custo dos estoques sofre uma alteração. Desses halteres, a empresa, ela vendeu quantos halteres de 5 quilos? Ela vendeu 80. 80 a um custo unitário de 15,21 dá um total de 1.217,17. Restaram 40 halteres a 15,21, 608,58. Só que além desses halteres de 5 quilos, que ela vendeu 80 unidades, ela vendeu 5 unidades de halteres de 7 quilos. Em relação aos halteres de 7 quilos, o que a empresa ela tinha aqui? Entradas, saídas, estoques. Quantidade, unidade, total, quantidade, unidade, total, quantidade, unidade, total. A empresa tinha 6 unidades de halteres 7 quilos, R$ 20,00 a unidade, um total de 120. Ela realizou a venda de 5
a 20, que dá 100. Sobrou uma unidade, a 20, que dá um total de 20. O que a questão está pedindo? O custo das mercadorias vendidas. O custo das mercadorias vendidas, ele é obtido na ficha de inventário permanente, na coluna das saídas. Nós vamos ter um custo de 1.217 para halteres de 5 quilos, somado com um custo de R$100 para halteres de 7 quilos. O CMV é 1.217,17 mais 100. O CMV, 1.317,17. O gabarito da banca foi alternativa B de bola. 1.317,17. Está aqui, 1.317,17. Esse aqui foi o gabarito da banca. Mas o que ocorreu com essa questão? Os professores entraram com recursos, né? Vários professores entraram com recursos, alegando que a alternativa estava errada. Lê do engano, né? A alternativa está absolutamente certa. Só que, para chegar à resposta da banca, nós tínhamos que deduzir isso aqui, esse quadrinho, não é? Que o IPI não incide na base de cálculo do ICMS, ele incide na base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo, a alíquota do PIS não cumulativo 1,65 e da COFINS não cumulativa 7,6. Qual foi a solução aqui dos pedidos de recursos para alteração desse gabarito? Vamos lá. Colocar aqui, solução dos pedidos de recursos. Solução dos pedidos de recursos. A solução dos pedidos de recursos, ela se baseava na seguinte descrição. Como se trata de uma empresa comercial, o IPI, ele integra o custo de aquisição. Tudo bem, a empresa é uma empresa comercial e ele vai integrar. O que nós temos aqui? Nós temos que a nota fiscal, valor da operação, 2.000, o ICMS, 18%, isso aqui é igual a 360, o IPI, 5%, 5% de 2, isso aqui é 100. A empresa vai recuperar apenas 360. Ela vai recuperar apenas o ICMS. Como é que vai ficar essa contabilização agora, não considerando o PIS e COFINS não cumulativo? Nós temos que o total da nota fiscal, vou colocar aqui, nota fiscal de compra, mercadorias no valor de 2.000, ICMS 18%, 360,
IPI 5%, 100. Total da nota fiscal, 2.100. Registrando essa nota fiscal agora, a empresa vai debitar mercadorias, ela vai debitar ICMS a recuperar e ela vai creditar fornecedores. Qual vai ser o valor dos fornecedores? O total da nota que ela tem que pagar, que é 2.100. Qual vai ser o valor do ICMS a recuperar? 360. Qual vai ser o valor das compras líquidas? Fornecedores 2.100 menos 360. 1.740. Vamos lá no nosso sistema permanente. Na fichinha, alteres 5 quilos. Custo médio ponderado móvel. O que nós vamos ter aqui? Temos a coluna das entradas, saídas e saldos ou estoques. Quantidade, unidade total, quantidade, unidade total, quantidade, unidade total. Nós tínhamos aqui 20 unidades a R$ 14,00, total de 280. A empresa, ela adquiriu 100 unidades a um total de 1.740, não é? Que entrou aqui em mercadorias, 1.740. 1.740 dividido por 100, 17,40. Como é custo médio ponderado móvel, 100 com mais 20 vai ter 120 unidades. 280 mais 1.740, isso aqui é 2.020. Dividido por 120, o custo unitário agora, 16,83. A empresa vendeu 80 unidades a 16,83. Isso aqui corresponde a 1.346,67. 80 menos, aliás, 120 menos 80, 40. A 16,83, 673,33. O CMV agora, ele é composto do CMV dos halteres de 5 quilos, que é 1.346,67, mais o CMV dos halteres de 7 quilos, que nós calculamos, que deu 100. O CMV passou para R$ 1.446,67. O gabarito, colocar aqui dos pedidos de recursos, foi letra C, 1.446
1467. 1446 e 67. Gabarito dos pedidos de recursos. Por que que os professores estavam solicitando, né, alteração de gabarito da alternativa B para C? Eles não estavam considerando, essa informação, contribuinte do IR com base no lucro real. E para chegar à solução da banca, tinha que considerar, não é, que o IPI não incide na base de cálculo do ICMS, mas incide na base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo, e que o valor da alíquota do PIS não cumulativo 1,65 e COFINS não cumulativo 7,6. Conclusão: a banca ela não mudou o gabarito de B para C, mas anulou a questão. Só que essa anulação foi incorreta, pois o gabarito correto é a letra B de bola. É isso aí, galera. Até a nossa próxima questão.